és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo, meu socorro vem de ti. Paz e graça, meus irmãos. O Senhor Jesus vos conceda paz e graça. O Senhor Jesus visite a sua casa, como é próprio da sua natureza, e traga alegria, contentamento, traga paz e harmonia para vocês. Que Ele providencie tudo que vocês precisam. Obrigado por sua presença neste culto. Muito obrigado. Muito obrigado. Queremos agora convidar você para cultuar Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado pela noite deste dia. Obrigado pela esperança que temos no Senhor. Obrigado pela graça de Jesus. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado pela tua palavra ao nosso coração, tão acessível, tão clara, tão rica, tão orientadora, tão consoladora. Muito obrigado, porque o Senhor, por tua palavra, nos direciona, nos exorta e nos salva também do que é mal. Muito obrigado. Abençoe, ó Deus, o culto, as famílias que se juntam agora. Abençoe sim. Abençoe a tua palavra na boca do pastor Expedito para nós, neste culto de missões hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, queria dar alguns avisos a vocês. O primeiro deles é que aquele período de 24 horas de oração, ele continua. Mesmo que você não receba um lembrete, saiba que nas quartas-feiras, a partir de 8 horas, até as quintas, também 8 horas, as famílias estão reunidas para a oração. Queremos convidar você para que se envolva, separe esse tempo. E isso se repete no sábado, outra vez das 8 até as 8 de domingo. Que Deus possa abençoar esse ajuntamento. Estamos disparando a cada semana as gincanas. E o objetivo delas não é saber quem conhece mais de Bíblia, quem tem mais experiência. Não, a ideia básica é apenas promover comunhão. Naquele momento, após a sua devocional, pega lá e faz perguntas, deixa as crianças responderem, deixa a turma toda participar e se envolver. Não é importante quem sabe mais, quem sabe menos. O importante é o quanto de amor você pode expressar neste momento. E outro aviso, nós estamos recebendo da igreja alimentos para montarmos a cesta básica. A nossa gratidão à junta de diácono. Eu ainda não tinha visto uma junta de diácono tão efetiva, tão eficaz, tão envolvidos com a obra, tão preocupados na assistência social. Eu quero bem dizer ao Senhor pela vida desta igreja e pelos diáconos que o Senhor nos deu. Que coisa boa vê-los tão preocupados e tão envolvidos. Eu quero celebrar o Senhor Jesus. Esse texto aqui de João 3,17 diz assim: ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É verdade. Eu queria abrir o coração e pedir a você que traga o alimento. Lá no site tem os alimentos que nós estamos esperando. Ou então ligue para cá e pergunte: o que eu posso levar? Ou ore ao Senhor e Ele vai colocar no seu coração o que você trazer, o que você trouxer, o que você dedicar a essas famílias. Vai ser de grande importância. Faça isso. Deixa aqui. A igreja está aberta no horário comercial. A secretária está ali para receber. Traga e diga assim: isso aqui é para as famílias. E nós estaremos levando aos diáconos e eles vão montar cestas para assistência às famílias nesse tempo.
bom? Outra coisa, aproveite esse tempo e faça uma ligação de amor, de saudade. Pega o seu telefone, faz uma chamada de vídeo, uma chamada de áudio, uma ligação. Preocupe-se com as pessoas, envolva-se com as pessoas, aqueça o seu coração em relação à comunhão neste momento. Não deixe esfriar, não espere apenas o ajuntamento. Quando o ajuntamento chegar, já vai estar bem aquecido e você vai poder rever os irmãos. Mas enquanto não, faça uma ligação. Não espere apenas que os presbíteros ou os pastores façam isso. Você pode fazer. Não tem um telefone do irmão? Liga aqui na igreja na hora do comercial, pergunta. Ou então vai no site da igreja, está tudo lá. No site da igreja tem todos os membros. E cada membro tem o telefone. Faça isso. Ajude a manter aquecida a nossa comunhão. Outra coisa, faça uso dos telefones da igreja. Está aí, ó. 3921-3971. Nos conte como você está. Peça uma oração. Se nós, no momento que você ligar, não tivermos aqui, nós faremos isso. A secretária vai acionar um pastor, vai acionar um presbítero e nós iremos entrar em contato com você para dar todo o apoio pastoral à sua família neste momento. Inclusive, para manter a sua fidelidade nos dízimos e compromissos com missões. Esse endereço aí, ó, da conta do banco, você pode ligar e dizer, ó, estou com o meu dízimo aqui, alguém poderia pegar? No mesmo momento, nós vamos acionar um presbítero, um diácono, e eles vão à sua casa, recolhem o seu dízimo, eles mesmos vão ao banco, fazem o depósito, levam o comprovante para você e enviam uma cópia para o tesoureiro. Por favor, por conta de uma quarentena, não deixe de ser fiel. Não deixe de ser leal ao Senhor nos seus compromissos com dízimo. A igreja precisa, os missionários no campo precisam disso. Certamente isso fará grande diferença a você. Último aviso, dia 30, nós vamos ter um ajuntamento de famílias através da internet. Nós queremos nos ver, queremos celebrar Jesus, famílias, não apenas casais, mas famílias. Traga a sua família para próximo do computador, para que a gente possa ver e matar um pouco da saudade. Irmãos, estamos com tanta saudade, com tanta vontade de nos ver. E no dia 30, sábado, às 20 horas, nós teremos um tema, vamos discutir um tema. Não é uma pregação, não é um estudo, é uma troca de ideias, é uma troca de experiências, que vai ser muito útil para a gente neste tempo de pandemia. Tá bom? Deus os abençoe. Nós agora iremos louvar o nosso Deus. Tá bom? Em seguida vamos orar e ouvir o que Deus tem para o nosso coração, através da vida e da experiência do pastor Expedito Lourenço. Deus os abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado. Aceita agora o louvor. Abençoe agora o ajuntamento. Dê, ó Deus, a todos nós a alegria de te louvar junto com os irmãos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei
irmãos queridos, hoje nós temos a alegria de ouvir a palavra de Deus através da vida, da experiência e da sabedoria do seu servo pastor Expedito Lourenço. Hoje é o culto de missões e em conversa com o presbítero Roberto Vieira, ele nos aconselhou convidar o pastor Expedito para nos trazer uma visão missionária nesse culto de missões. Esta ideia caiu tão bem no meu coração e aceitamos de bom grado o conselho do presbítero Roberto. Na próxima semana, teremos a palavra de Deus, o culto da noite, através do nosso presidente, pastor Luiz César. E eu quero que os irmãos orem para que o Senhor também nos abençoe naquela ocasião. Quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. Nós iremos ler e orar para que Deus fale ao nosso coração na noite deste dia também. João 1, do 15 até o 27. Diz assim: João testemunha a respeito de Jesus e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Deus nos abençoe. Quero convidar o presbítero Marcos Vasconcelos para que confirme, sob os cuidados do Senhor, a palavra de Deus na boca do pastor Expedito para todos nós. Vamos ouvir o que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Oremos. Amado Deus, nós agradecemos essa oportunidade, agradecemos a Tua mão poderosa sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre o pregador que vai falar agora, que ele seja um canal de bênção, Senhor. Que ele possa, ó Deus, transmitir o que Tu tens para nós, com a profundidade da Tua palavra, com a veracidade dela, que ela entre nas nossas mentes, atinja os nossos corações e transforme vidas. Que o Senhor possa nos abençoar no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Graça e paz a todos. É realmente completamente diferente dizer assim: estou feliz de vir a casa
e ver todos aqui, mas não estamos todos. Estão todos do outro lado. Isso é assim muito diferente do que dizer estou feliz. Eu estou alegre, porque há uma esperança no nosso coração de que possamos logo retornar. Certamente esse é um momento completamente diferente daquilo que estamos acostumados. E eu posso imaginar, pastor, o primeiro dia que o irmão chegou aqui para trazer uma mensagem assim, olhando e vendo os bancos vazios. Que dor profunda é isso, viu? É algo assim, quase que nós não esperávamos, não é? E eu lembrei, nesse momento, de algo que um seminarista, uma ocasião, pela primeira vez pregando, ele chegou diante da igreja e ele olhou assim, e daí ele lembrou de uma recomendação do pai dele, que era pastor. Imagina só, ele disse assim, quando você olhar para a igreja e ver todos ali, não pense que todos estão lá. Pense que você foi para um lindo jardim e viu muitas flores. Aí foi melhor. E eu posso imaginar desse jeito. Eu sei que o irmão chega aqui, então olha e vê que aqui deveria estar aquela família. Ali atrás, segundo, terceiro banco, tem os jovens. Olha lá para cima, tem um pessoal, adolescentes. Olha aqui do lado, tem aquele irmão, aquela irmãzinha que senta ali, naquele lugar, aquele é o lugar dela. Ah, meus irmãos, como isso faz falta para todos nós. Não tem sido fácil para o irmão, não vai ser fácil para mim. Eu quero agradecer a esta igreja imensamente aquilo que os irmãos têm feito pelas missões, não só por nós, Aliança Pro Evangelização das Crianças, mas quero agradecer porque esta igreja tem alimentado os missionários e os campos missionários com as suas orações, com as ofertas que daqui vão, e eu quero dar graças mesmo, porque tem sido uma bênção para todos nós. E continuamos contando com as orações, a intercessão dos irmãos pelos campos missionários, em especial pela Aliança Pro Evangelização das Crianças, e também para que Deus possa abençoar cada uma dessas missões, cada um dos obreiros que estão espalhados pelo mundo, através da oração dos irmãos. Muito obrigado, pastor, muito obrigado a esta igreja por tudo que tem feito já há tantos anos. Olha, pela PEC eu nem sei contar quantos anos, porque desde que pastor Dimitrios passou por aqui, já deixou uma semente, e depois isso continuou, né? Então, tem sido uma bênção para todos nós. Quero falar um pouquinho a respeito da PEC, antes de trazer a mensagem, a respeito da PEC aqui no Vale do Paraíba. É claro que, num presente momento, estamos todos trabalhando em home office, né? Então, dando treinamento, fazendo o máximo que podemos para que a palavra de Deus e os ensinos cheguem aonde é possível. Então, temos feito isso nesses dias. Deus tem nos abençoado também, de tal forma que, recentemente, a igreja Shekinah aqui de São José dos Campos, eles entraram em contato conosco para que os treinasse, porque eles vão para um bairro aqui próximo de São José, para ministrar lá as famílias, numa ação social, e também agora querem começar com um trabalho para as crianças. Então, estamos apoiando isso e já estamos treinando esses irmãos lá para que o mais breve possível, assim que seja possível, que eles possam atingir aquelas crianças lá. Mas eu gostaria de trazer um relatório do que aconteceu com a PEC no ano passado. Nós treinamos aqui
alcançamos, né, com algum treinamento, 324 professores. Esses professores foram assistidos. Também treinamos 63 professores. Deus tem nos abençoado. E através do Ministério da APEC, aqui no Vale do Paraíba, alcançamos 8.021 crianças foram alcançadas e 1.765 crianças foram aconselhadas para a salvação. Louvamos a Deus por isso. A APEC no Brasil alcançou, no ano passado, 8.474.510 crianças. Louvado seja Deus. 8.502.270 crianças foram aconselhadas para a salvação. Isso é um ministério da APEC aqui no Brasil, né? Isso. No projeto Matopiba, recentemente realizado, os irmãos podem olhar aí e verificar a quantidade de crianças que foram alcançadas, de crianças que foram levadas a Cristo, e também muitas igrejas foram alcançadas, muitos locais, cidades ali na região de Matopiba, né? Matopiba é Maranhão, Piauí, Bahia, né? E Tocantins, né? Esqueci do Tocantins. Então, por isso Matopiba, que Deus tem nos abençoado. Isso foi esse ano, né? Agora, para o futuro, nós queremos treinar ali no Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças, e as inscrições já estão abertas, professores, capacitar professores para o Ministério com Crianças. E este ano vai ser para a América Latina, também para alguns africanos de língua portuguesa e também para os indígenas, né? O Instituto lá em Mairiporã. Entre em contato com a APEC, que Deus abençoe no ministério também. Uma outra algo que vai acontecer no futuro próximo, 10 a 13 de dezembro, é o Congresso da APEC. E esse ano com o tema Consagrados, né? Queremos que, quem sabe daqui da igreja, quem sabe entre os irmãos que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir, possam também vir para esse grande congresso que vai acontecer lá em Águas de Lindóia. E nós temos um projeto lá no Instituto de Liderança chamado Projeto 10 Tijolos. A APEC, já desde o ano passado, tomou a decisão de construir um prédio com 36 suítes lá no Instituto de Liderança, no Centro de Educação Nacional da APEC, lá em Mairiporã. E nós queremos, quem sabe você faça parte desse treinamento, desse projeto, né, de 10 tijolos. Nós precisamos da sua oração, da sua oferta, para que isso seja o mais breve possível alcançado. Já foi iniciado a construção desse edifício, estamos lá à meia altura do primeiro piso já, né? Mas agora estamos andando lentamente por conta da pandemia, e aí é lógico, atingiu também as verbas, né? E com isto nós estamos indo lentamente, mas tem irmãos lá construindo isso. Eu quero pedir, né, que se de repente for do coração, no seu coração, de ofertar também para esse projeto, que Deus possa recompensar. Queremos fazer isso para melhor assistir, então, aos nossos irmãos que ali chegam. Amém? Muito bem. Eu quero convidar você para ler a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30.
Filipenses 1, 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor ali. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Pai amado, quero pedir ao Senhor que derrame da tua graça sobre todos que estão participando deste culto. Ó Pai, que o teu Santo Espírito continue falando ao nosso coração. Que o Senhor mostre, ó Pai, a cada um de nós em que podemos fazer para que possamos ser encontrados dignos diante do Senhor. Derrame da tua graça, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Filipenses é a carta da alegria, apesar das algemas. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava exatamente no último período do seu viver. Era o ano mais ou menos 60, 62, no máximo até 67 depois de Cristo. E Paulo, escrevendo esta carta, ele estava finalizando o seu ministério. Esta é a última carta que ele escreveu para uma igreja. E ela tem a tendência de dizer, olha, né, vocês precisam se alegrar, alegrem-se, porque os dias dele eram curtos, eram poucos ainda, e ele sabia disso, ele estava para ser condenado, mas ele é um prisioneiro completamente diferente dos demais, porque ele era um prisioneiro que sente-se já no trono do rei, já próximo do trono do rei. Né? Interessante porque havia algo assim temeroso para a vida dele, nuvens escuras sobre a vida dele, mas Paulo estava longe de tudo isso, parecia que ele estava num outro ambiente já, longe de tumultos, das injustiças, de julgamento. Eu acho que ele estava exatamente como aquele adolescente que volta de um acampamento, sabe? Né? Volta pisando nas nuvens, né? Ele está nas regiões celestiais. Então, esse é o momento de falar para a igreja aquilo que ela precisa ouvir, dar para ela a exortação e mostrar para ela o que ela tem que fazer. Então, ele faz isso, né? E ele dá esse conselho para a igreja de Filipos, né? E nesse conselho, né, para que venhamos a viver da mesma forma que ele viveu. Como seria a exortação de Paulo para nós hoje, né, aqui em São José dos Campos, ou na cidade onde você está? Como seria esse conselho dele para nós hoje, né? Algumas versões da palavra de Deus mostra o versículo 27 de modo especial. Ele diz assim na Nova Almeida, atualizada: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Na Nova Versão, ele diz: não importa o que aconteça,
exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E também ele diz, na linguagem de hoje, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. É interessante quando nós pensamos nessa palavra digno, e por isso foi a leitura anterior, mostrando que João, aquele João separado, aquele João que vivia num ambiente completamente diferente, lá no deserto e às margens, às vezes, do Jordão e batizando, ele dizia o seguinte, eu acho que João era um homem completamente diferente de nós. Parecia extraordinário. Ele diz assim, não sou digno de sequer me abaixar para desatar exatamente as sandálias daquele que vem após mim. Impressionante isso, que ele se coloca numa posição de que, se ele, que é completamente um homem diferente desde a sua geração, desde a sua concepção, imagine nós. Somos dignos? Uma definição simples, buscada ali no Wikipedia, diz o seguinte: a dignidade baseia-se no reconhecimento da pessoa digna de respeito. É uma necessidade emocional que todos nós temos de reconhecimento público, de ter feito bem as coisas em relação a autoridades, amigos, círculo familiar, social e outros. Então, isso é um propósito da dignidade, né? Mas digno é o Senhor. Por conta do quê? Por conta da sua santidade, por conta da sua entrega de fazer aquilo que deveria ser feito. E nós não somos dignos, mas o propósito de Paulo aqui é mostrar que devemos ser dignos do Evangelho. Interessante isso, porque o versículo 27 diz, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo. E eu quero então falar exatamente sobre isso, essa dignidade, pelo menos 4 tópicos a respeito disso, né? Primeiro, sejamos um bom cidadão do céu, que você seja um bom cidadão do céu. Deus quer que nós sejamos bom cidadão do céu. Filipos era uma cidade de colônia romana, e seus cidadãos tinham um certo orgulho de ser essa cidade romana. É interessante porque algumas vezes você e eu nos achamos orgulhosos. Pastor, você não acredita, mas eu sou orgulhoso, muito orgulhoso. Olha, nasci em São Paulo capital, né? Aí diferente do irmão, tá vendo? Opa, posso dizer um bocado de coisa, entre aspas, boa de São Paulo. Mas estou morando na capital do Vale do Paraíba. Orgulho, não é? Não dá essa sensação? Aí o pessoal lá de Taubaté, aqui de Jacareí, como é que vai ficar diante de um expedito assim tão paulistano, né? E outros pelo mundo afora. Então, mostra o quanto nós somos orgulhosos. E é impressionante porque você pode levar isso para a área espiritual, não é? Eu pertenço a esta igreja, eu amo esta igreja, eu amo esta denominação. E às vezes até nos comparamos, então, em ser melhor do que aquele outro que está nesta igreja, nesta denominação. Isso parece assim, mostra profundamente o quanto nós, você e eu, somos dessa cidade de Filipos. Orgulhosos. O cristão, porém, ele tem uma dupla cidadania. Um pouquinho mais à frente,
capítulo 3, versículo 20, Paulo fala o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aí é que é bom nós pensarmos, bom, espera um pouco, aí sim, nós somos sim daqui da terra, mas somos cidadãos dos céus, cidadãos dos céus. Philip Yancey, ele escreveu um livro chamado Rumores de um Outro Mundo, e ele destaca várias coisas. Logo nos seus primeiros capítulos, tem algo que ele diz lá, que ele diz assim, que o cristão, ele é como uma garota desconhecida que traz a mensagem do exterior e de que fala de uma vida após a morte, de um Deus amoroso que, de algum modo, realiza sua vontade na história caótica deste planeta, né? Philip Yancey, então, mostra isso. E nós somos assim. Nós somos desse jeito também. Somos cidadão de um reino invisível, mas que penetra e domina os reinos da terra como um padrão ético incomparável. Você já imaginou que nestes dias, né, morrem pelo menos 25 mil crianças? Famílias moram em barracos feitos de papelão. Então nós vivemos isso. Eu sei que todos vocês notam isso no dia a dia, nos noticiários, e que, né, aquela irmã disse, olha, é melhor não assistir mais noticiários e ler só a palavra de Deus, mas nós sabemos quanto de morte algo invisível tem tomado conta e dado medo em todos nós por conta daquilo que está. Mostra o quanto somos terreno. Mas nós falamos de mansão celestial. Falamos de algo que está fora do nosso alcance num momento, mas esperamos, conforme a mensagem de hoje de manhã, esperamos esse dia. Eu quero ver que esse dia chegue logo. E aí cabe o preparo, né? Então, precisamos viver isso. Fugimos daquilo que nos faz mal e queremos andar como cidadãos completos aqui. Essa vida digna do Evangelho é a melhor maneira de se fazer missões. Eu não tenho dúvida sobre isso, né? Deus tem nos abençoado. Os cristãos hebreus não tinham progredido por conta do que faltava para eles muito de conhecimento da palavra de Deus. E nos nossos dias o conhecimento está em ler a palavra de Deus, em parar, em compreender, em observar, em ver aquilo que aprendemos a cada dia e então mudar a nossa vida. Olha só lá em Hebreus capítulo 5, versículo 1 a 11, né? Olha o que o texto ali diz, melhor, versículos 11 a 14, desculpa. 11 a 14, diz lá a palavra de Deus: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, eu estou lendo o capítulo 6, desculpa, capítulo 5, versículos 11, isso. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora,
Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E nós podemos, então, ver, né, que eles lá, parece que faltava alguma coisa. O aprendizado não chegava à área prática do viver a cada dia, a cada momento. Então, isto tornava-os carentes de novo outro professor ensinando a mesma coisa que já deveria ter aprendido. Eu tenho 52 anos de vida eterna, aceitei a Cristo com 12 anos de idade, e isto faz diferença, quando não observo a palavra de Deus, quando não pratico algo que Deus quer que venha fazer, então mostra o quão infantil, menino ainda sou. Então, para viver de modo digno, eu preciso sim de obter mais conhecimento. Você precisa de, obtendo mais conhecimento, realizar aquilo que deve ser realizado diante daquilo que Deus tem mostrado para você fazer através da sua palavra. Então, leve isto como algo que precisamos fazer. Somos cidadãos dos céus. As suas atitudes, comportamento e caráter vão projetar Cristo em você, como um espelho. Você mostrando quem você é. Imagine só você poder chegar próximo de João. Como que seria? Você olha aquele João da mesma forma que olha para si? Ele não era digno, nós não somos dignos, mas queremos ser. E isso vai então mostrar quem de nós, como nós somos. Em segundo lugar, nós temos uma exortação à unidade. Uma exortação à unidade. Paulo diz ali o seguinte, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito. Firmes em um só Espírito. Deus quer que nós possamos andar firmes, unidos, né? Paulo incentiva a firmeza da vida cristã dos filipenses. Quer ele esteja presente ou quer ele esteja ausente, mas que eles se comportem de tal modo que seja uma igreja autônoma, mas ao mesmo tempo cada indivíduo, você e eu, sejamos dependentes de Cristo. Interessante aqui é que não de um pastor simples, qualquer, mas dependentes de Cristo. É claro que preciso da oração do pastor, necessito da oração do pastor, necessito da oração dos irmãos, mas no tocante ao resolver o problema, seja ele qual for, é Cristo, e é Ele quem eu tenho que procurar, é Ele quem tem que você procurar, e é a Ele quem você tem que satisfazer, dar para Ele de volta aquilo que Ele deu. Interessante que, quando pensamos na unidade, olhamos então a questão de que todos nós somos humanos, né? Existem alguns pecados que podemos cometer e que vai atrapalhar essa dignidade até mesmo da própria igreja. A igreja é manchada por conta de algumas coisas que possam ocorrer com um de nós, membros dessa igreja, membros da família de Deus, né? O orgulho, já tocamos nesse assunto, a inveja, a ira, a ganância, a preguiça, a gula,
a luxúria. Esses são alguns dos termos que nós encontramos assim com facilidade, talvez, um desses em você e em mim. Já hoje eu disse, sou orgulhoso. Tem mais algum desses itens que de repente isso aparece em mim, está latente? Como é que tem sido a minha vida dentro de casa? Sou irado numa relação? Como que isso tem feito? Sou ganancioso, sinto preguiça. Esses dias estando em casa, como a gente come, não é? Então, isso pode ser prejudicial também. E é interessante que é algo dentro da igreja que ocorre. Não tem reunião nossa sem alimentação. Não é isso? Né? Nos faz bem, mas essa gula aqui, ela é mais daquilo que necessito. Quando eu falo de gula, eu lembro de um menino no acampamento. No acampamento de crianças carentes. E eu estava servindo, a minha parte era servir arroz. Aquele menino veio a primeira vez, eu coloquei arroz, e ele olhou assim para mim e disse assim, você tem que economizar arroz? E tinha ainda feijão, e tinha outras coisas lá para ele comer. Você está economizando no arroz? E eu coloquei um pouco mais. E a fila andou. E de repente aquele menino de novo. Fome, né? Fome. Aí então de novo ele. Terceira vez. Olha, eu vou te falar, viu? O prato dele de arroz deve ter uma altura tremenda. Mas é impressionante porque às vezes nós nos abusamos disso. E a questão da luxúria, meu carro é melhor do que o seu, minha casa é melhor do que a sua. O quanto eu estou ofertando para Deus? O quanto eu estou fazendo para que Deus seja glorificado? Unidade quer dizer que todos nós temos um mesmo objetivo. Falamos aqui da oferta para missões. Eu tenho esse objetivo, eu quero fazer isso, né? Tem coisas que podem atrapalhar a Deus, atrapalhar o propósito de Deus com relação à igreja e o que Ele espera de nós, né? É importante cada um buscar o fortalecimento na palavra do Senhor, uns com os outros, né? E deixarmos as tentações de fora, fugirmos para não sermos ex-crente, né? E perder o ânimo ou ofender, né, alguns dos irmãos e algumas pessoas por conta de atitudes nossas. Por um acaso, o pastor Gilberto, ele tem um costume de ler um texto, fazer sua devocional sobre o texto e depois ele fazer uma poesia. E ele falando sobre a unidade, lendo o Salmo 133, ele escreveu um poema, está lá o poema na internet, você pode ler, e numa das frases, numa das estrofes, ele diz o seguinte: esta união, quando experimentada, proporciona a mais doce alegria. Pinta quadros de beleza e harmonia. E soa como cânticos ou como cantos sublime de melodia. Interessante que ela compõe cantos sublimes de melodia. Eu anotei rapidamente aqui e quase que não consigo ler, pastor. Foi isso que ocorreu. Mas é bom a gente saber. Então, compõe cânticos de melodia. Isso é até um desafio para nós vermos assim. Quando fazemos a meditação, fazer, quem sabe, uma poesia também, né? O risco de quebrar a unidade da igreja pode causar coisas, né, que podem
atrapalhar a vida espiritual uns dos outros, né? Quebrando a mesma mente de Cristo, a mesma mente que Cristo tinha, né? 1 Coríntios 1 versículos 10, 13, desculpa, já estou lá longe, diz para nós a respeito desse assunto. Terceiro lugar, coragem diante da oposição. Coragem diante da oposição. Não se trata apenas de estarmos unidos, mas também de colocar essa unidade a serviço e divulgação do Evangelho. Mahatma Gandhi diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. É uma luta entre fazer aquilo que nos dá um privilégio muito grande. Então, quando nós temos esse momento tão difícil, né, tem coragem para pregar o Evangelho lá fora, nós estamos num ano desse, né, falar de Cristo. Vou ser sincero para os irmãos, eu tenho muita dificuldade de andar com a máscara e encontrar crianças no mercado ou em alguns lugares para falar com elas. Mas essa semana Deus me deu algo tremendo e eu fiquei muito feliz por isso. Eu tinha uma consulta e entrei pela primeira vez naquele consultório, então tinha que fazer a ficha. Observei lá uma mãe, um filho, uma criança, mais ou menos de uns 6, no máximo, eu vou chutar aqui alto, 8 anos, mas quando muito isso, e mais um senhor lá aguardando. Quando, depois de preencher essa ficha, fui para o local, observei na mesinha, sempre tem isso, algumas revistas, e peguei lá um livro, boa capa, muito bonito, e peguei esse livro e comecei a folhear, e ele era sobre artes, muitas fotos. Então isso me chamou a atenção e eu fui lendo. Enquanto isso, a mãe do menino falava com o menino, dizendo assim: para de mexer nesse celular, faz outra coisa, olha outra coisa. E eu quis incentivar, é claro, né, para que fizesse outra coisa. E no momento que preciso, sabe, eu olhei para uma figura e falei para ele: olha, esta figura aqui, que bonita que ela é, mas eu não estou entendendo direito. E era um quadro em que parecia ser um gato desenhado, mas era para ser um cachorro, porque tinha ao lado um osso. Impressionante como aquilo, você faz um desenho melhor do que esse. E chamei a atenção para o menino. Então, para encurtar a história, a mãe entrou na história também, né? E de repente eu dou de cara assim, página inteira, com uma figura do homem pensando, feito pelo cobra. Isso vai para leilão. E eu olhei aquilo, ele faz uns desenhos, umas pinturas tão bonitas pelo mundo afora aí, e eu olhei aquilo, fiquei vibrado naquilo, mas lá embaixo, João 3,16, na página, e eu mostrando figuras para o menino, então podia mostrar aquela figura tão bonita de um homem pensando, raciocinando, mas aí li para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, a mulher olhou aquilo e vi lágrimas nos olhos dela, porque eu troquei a frase e disse assim para ele, eu já tinha descoberto até o nome dele a essas alturas, né? Com máscara e tudo. Olhei para ele e pude dizer: olha só como está escrito, porque Deus amou o Filipe de tal maneira que deu
Jesus Cristo, para que ele possa crer num Salvador. Eu estava para sendo chamado. Coragem diante da oposição. Eu sei que esse não é um ambiente para falar sobre Cristo, mas foi nesse local. Precisamos ser unânimes pela fé evangélica e trabalhar em equipe dentro desse ministério. As missões não fazem nada sem o apoio da igreja. A igreja não vai em todos os lugares sem a ajuda de missões. Então, um precisa do outro, um necessita do outro, né? Precisamos fazer isso. Somos regentes de Deus no mundo para reinar não para nós, mas para a glória de Deus. Pastor Eduardo Franco falou essa frase aqui mesmo nesta igreja. Então, Deus nos colocou com esse propósito e nós podemos então fazer isso. Também, em quarto lugar, disposição para sofrer por Cristo. O versículo 29 de Filipenses diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, concedida a graça de sofrer por Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 24 diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Há uma certa dificuldade sim para fazer isso, precisamos dessa disposição. Olha, é ordem do Senhor, tomar a cruz para seguir. E Paulo aqui então novamente fala sobre isso. Paulo afirma que o sofrimento por Cristo é um privilégio que aponta para uma vida digna do Evangelho. Hoje mesmo, há muitos lugares, irmãos perseguidos e sendo mortos por amor a Cristo. Interessante quando nós lemos um relatório recente do pastor Simon, que mandou, pastor Simon lá da PEC do Egito. E ele treinou professores e também alcançou milhares de crianças, 2.340 decisões por Cristo. Ele fala lá no seu relatório. Mas existem outros irmãos nossos em campos de guerra, no Afeganistão, por exemplo, né? Temos irmãos padecendo aqui próximo de nós, por conta de perseguições. E você sabe como que é, então, esse mundo. Você tem esse documento assim. Eu lembro do pastor Adoniran Judson, né? A história dele. O pastor Adoniran, ele era missionário lá na Birmânia. Ele foi pendurado porque ele era branco, americano, parecia com inglês, então ele foi, no meio dessa guerra, ele foi então posto na prisão, pendurado de ponta cabeça. As moscas faziam um banquete lá em seu corpo. Durante 2 anos ele ficou assim, desse modo. E é triste isso, que depois de ser libertado, aí então teve filhos, teve uma filha, e essa filha, infelizmente, com 2 meses, ela veio a falecer. E pouco tempo depois, a sua esposa. E aí então ele foi para a selva, como um fugitivo. Cavou a sua própria cova, caso fosse necessário, e por 34 anos ele viveu ali na Birmânia. Durante esse tempo, pregava o Evangelho aonde fosse possível. Escreveu em língua birmanesa o dicionário, que até hoje é usado na Birmânia. Impressionante porque, diante da perseguição, diante do sofrimento, ele faz isso. Será que um de nós aqui quer, de fato,
viver desse modo, ir até o final. O Senhor diz assim: sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Você tem medo de pregar o Evangelho a outras pessoas? Essa disposição de falar de Deus em todos os lugares, no momento, será que é só para alguns? Será que é só para aqueles que são evangelistas? Será que é só para aqueles que são pastores ou que são professores na escola bíblica dominical? E ela não é para você? Eu creio que ela é para você. Não cabe, ficarmos calados diante do que estamos passando. Precisamos levar não só palavra de consolo para aqueles que precisam ser consolados nesse momento, mas precisamos levar a palavra de salvação a todos, em especial às crianças. Esse é o meu ministério, mas em especial as crianças. Elas precisam de receber Jesus, elas precisam ter esperança da vida eterna, porque num presente momento, nem esperança mais, muitas famílias, muitas pessoas, mesmo sendo crianças, têm medo, muito medo. Então, precisamos fazer isso, Eu quero concluir, que mudança que o mundo espera de você? Qual é a mudança, E essa mudança é admirável. Ela nos leva para um novo patamar. Da culpa, recebemos perdão. Do medo, confiança. Eu confio no Senhor. Do vazio na vida, temos uma vida com significado. Uma vida digna do Evangelho de Cristo. Quero desafiar você a pensar em si mesmo. Sim, todos nós não somos dignos de sequer desatar as sandálias do Salvador, de sequer olharmos nos olhos dele. Mas podemos sim, você pode sim, ser algo diferente, fazer algo diferente. Analise, olhe para dentro de si, treine a palavra de Deus para falar aos outros. Busque falar de Deus aos outros. Você vai ver que bênção é nós podermos falar de Jesus para os outros. Gostaria que continuassem orando pela Alinécia, indígena ticuna, que Deus possa colocar as mãos dela, ela continua internada, e possamos fazer isso ainda, Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo tempo. Pastor, gostaria de pedir para que o irmão orasse. Muito obrigado, pastor, por sua palavra, que nos trouxe orientação, direção, nos mostrou a dignidade que vem através de Paulo, na carta que ele escreveu para Filipenses. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida de Paulo e pela vida do pastor Expedito, que nos trouxe a lembrança da dignidade que Paulo mostrou para nós, que espera de nós numa época como a nossa. Pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, proporcione essa dignidade a cada um de nós, teus servos. Em nome de Jesus. E clamamos ao Senhor pela vida da Alinécia, esposa do Johnny. Deus a visite. Onde quer que ela esteja, que uma palavra do Senhor visite a tua serva no processo de cura. E que ela continue, ó Deus, a obra que o Senhor confiou a ela e ao seu esposo, para levar o Evangelho de Jesus aos ticunas. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, obrigado pela sua participação no culto de hoje. Muito obrigado. Rogo que Deus possa abençoar a sua casa e fortalecer a sua família e proteger os seus filhos. E que o Senhor mesmo, dado ao seu grande amor, possa usar você para expandir o Evangelho de Jesus ao seu vizinho, aos seus parentes. Leve esta palavra de Deus ao seu coração. Que o Senhor possa te fortalecer e te abençoar. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus lhe abençoe, Deus lhe fortaleça. Fique com Jesus.